Cristo, o Cordeiro eterno de Deus, que se ofereceu em sacrifício por olhos nenhum visto, antes da fundação do mundo. Por isso ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Eu quero ler em Lucas, no capítulo 21, Jesus falando no Monte das Oliveiras aos seus discípulos sobre algumas evidências do tempo e da aproximação da gravidez máxima da história, quando ela teria e terá que parir o Filho do Homem, que já nasceu entre nós, mas será parido dos céus, virá dos céus outra vez. E em meio a esse contexto de tantas coisas que não vem aqui ao caso hoje destacar, até porque quem quiser saber alguma coisa a esse respeito, escreva Lucas 21, de 7 a 36, você vai encontrar no meu portal várias alusões. Ou se você escrever a vinda do Filho do Homem, você também vai encontrar. Então, eu vou me ater a uma descrição que Jesus faz acerca do Espírito que estaria dominando o mundo antes da sua volta. Ele diz que haveria sinais no cosmos e diz que sobre a terra haveria muita angústia. Angústia entre todas as nações do planeta. Por quê? Por causa da perplexidade, pela perplexidade, por causa do bramido do mar, o mar subindo, subindo, por causa do choque das ondas, o mar ficaria imensamente mais gordo, mais alto, mais estranho, mais apavorante, mais ruidoso, ameaçando engolir terras, ilhas, entrar nos continentes. Homens viverão em estado de ansiedade e perplexidade, com medo do futuro e das consequências do que inevitavelmente viria, porque nada se estava fazendo para impedir tal calamidade. E Jesus prossegue e diz: naquele mesmo tempo, haverá homens que desmaiarão de terror, de pânico. Homens desmaiando de terror, de medo, de pânico, pela expectativa das coisas que acontecerão no mundo. Um novo mundo aterrorizante, louco, mutante, zumbificado, indefinido, líquido, sem forma, vazio, fragmentado, no qual todas as colunas civilizatórias ruíram. Um mundo no qual todas as grandes referências para o ajuizamento do pensamento humano desabaram. Um mundo no qual religiões como o próprio cristianismo, que de todas é a que tem o discurso mais ousadamente fraterno, se tornará um grupo humano repetidamente e no final dos tempos tão diferente, tão fratricida, tão um contra o outro, tão cheio de ódio contra a vida, que
Quem quer que um dia tenha tido esperança em Jesus e acreditado na possibilidade de que em torno de Jesus surgisse um povo bom para a vida, perderá completamente essa esperança. Será um mundo onde ninguém mais sabe quem é. As identidades vão ficar cada dia mais difusas. E com a perda da identidade, o amor se esmorece. O amor, para ser amor, precisa de uma identidade plantada na consciência de quem a própria pessoa seja. O indivíduo sem identidade não ama. Então o que Jesus está dizendo é pavor, perplexidade, por causa do meio ambiente, dos mares subindo, das geleiras derretendo, das águas se elevando, do pânico humano de que os continentes sejam invadidos de maneira trágica pelas ondas, e homens desmaiando de terror, pensando no futuro, em todas as áreas, nas revoluções da genética, com capacidade de alterar, de mudar, de operar e de criar os mutantes que eticamente ninguém quer, mas que pela possibilidade do poder, basta um começar que se iniciará uma sequência de produção clandestina de alterações de criaturas humanas. Será inevitável. E algumas pessoas com mais sensibilidade, olhando para o mundo, pessoas que tinham tido esperança e viram as suas esperanças sucumbirem, ruírem, entrarão numa falência existencial tão grande que eles desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao planeta. Porque todos verão a natureza da matéria ser mexida, ser abalada, a natureza de todos os micro e invisíveis fundamentos do macro-universo serem alterados, como Jesus diz aqui explicitamente, pois os poderes dos céus, o conjunto da harmonia vai ser alterado, mexido no fundamento da sua existência, porque no fundamento do seu significado já está alterado. Homens desmaiando, perplexidade, angústia. Aí você vem aqui para o Apocalipse, para o capítulo 9, e lê no verso 6 o seguinte, Apocalipse 9, 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Até porque nós já estamos vivendo numa geopolítica de medicina que, para quem tem algum dinheiro, plano de saúde ou família, que não cuidou bem do pai e da mãe, mas quando vem o pai e a mãe morrendo, resolvem se dedicar a prolongar a dor, a velhice, o sofrimento daquela figurinha que em vida não foi tão bem tratada, mas a culpa agora faz os indivíduos entrarem no prolongamento indefinido da vida, de modo que na classe média, de vez em quando, o que eu ouço e ouço cada vez mais, são os moribundos pegarem na minha mão, me olharem e dizendo que eles não estão me deixando morrer, eu só quero morrer. É só o que eu quero fazer, morrer. Não preciso desse prolongamento. Aqui no Apocalipse não é disso que se está falando, mas eu me lembrei desse dilema que muita gente vive aqui.
de buscar a morte e não conseguir morrer. Também os homens terão ardente desejo de morrer, aquela angústia de morte. Tem gente me assistindo aqui e agora e no mundo inteiro que todo dia pensa em morrer. Não é pensar que um dia vai morrer, pensa em acelerar o processo, porque vivem numa angústia ardente de dessignificado. O futuro é louco, é assombroso, é zumbificado, é vampiresco, é mutante, é crescentemente desumanizado. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer lá? Como será esse mundo para os meus filhos então? Isso gera uma expectativa imensa acerca das coisas que sobrevirão ao mundo. Com a natureza em gemidos, a terra em convulsão e a alma sendo molestada por essa imagem aqui dos escorpiões multifacetados que ferroam a alma com dor existencial o bastante para fazer o indivíduo não querer mais viver, mas ainda não o suficiente para ele decidir se matar. De modo que essas pessoas e essa geração existe com um ardente desejo de morrer, que produz de tudo. Quando o indivíduo entra no ardente desejo de morrer, ele não tem mais nada a perder. Aí, se ele não se mata, a angústia dele, no entanto, vai ser aplacada enquanto ele puder por opioides diversos. Vai viver sob analgésicos, em alguns casos, quem tem mais poder, sob anestésicos. Outros entram nas drogas, as drogas eufóricas, cocaína, metanfetamina, ou então a bebida alcoólica, que de todas as drogas é a mais difundida e é a menos tratada e a mais danosa, disparada, e que está em todas as mesas. Para quem sabe beber e parar, é só uma bebida gostosa. Agora, tem gente, especialmente meninos novos e meninas, que estão começando a beber com 13, 14, 15 anos de idade e não sabem mais parar. Não sabem mais. O problema não é a cerveja, são os bebedores. Não é o vinho, são os bebedores. Porque uma geração angustiada com desejo ardente de morrer terá limites em quê? Uma geração desesperada, sofrendo das expectativas das coisas que sobrevirão planetariamente ao mundo, que vivem movidos por terror ou acachapados por síndromes de pânico e depressão, e que a cada passo que dão sentem um ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. O que lhes sobra? Senão a embriaguez, senão o excitamento químico artificial, senão o crack, senão os opioides e os analgésicos, e os soníferos, e os ansiolíticos, e as contraposições químicas, uma para diminuir, outra para levantar, o dia inteiro. E a angústia latente não passa, não passa, não passa, e aquela vontade enorme de morrer está lá, presente, presente, presente.
Foi um dos cenários que Jesus descreveu para esse tempo. Bom, de vez em quando eu falo num assunto. Recentemente mesmo eu fiz uma fala aqui para uma conferência no Mackenzie do Rio sobre suicídio e eutanásia, onde eu falei mais de 1h20, 1h30. Aí no meu portal, se você escrever suicídio na procura, você vai achar também muita coisa. Por que eu estou falando nisso hoje? Eu estou falando nisso pensando nos pastores hoje, nos padres, nas mulheres dos pastores, nos filhos dos pastores e nas igrejas desses pastores. Eu venho falando de tempo em tempo e tragicamente eu disse há uns 5 anos atrás que nós estávamos entrando numa era de suicídio de pastor e de figuras sacerdotais. Está aí no portal também. E eu disse por que eu cria que a gente estava entrando nessa fase. E ela está se provando real. Cada dia mais. Eu só não vejo aqueles que estão escrevendo artigos sobre o fenômeno dos suicídios pastorais crescentes e de padres também, mas mais de pastores, nos Estados Unidos. Eu não os vejo irem lá na raiz do problema. Eles sempre dizem que o pastor foi vitimado por depressão, por pânico. Aí aconselham a igreja a tratar o pastor como gente, a entender que ele é humano. E é isso, que ele também sofre. São aqueles livrinhos ainda muito Poliana Moça, água com açúcar, não entenderam a gravidade da situação. Que não querem admitir a gravidade da situação, estão achando só que é crise crescente de depressão. A depressão, nesse caso, é só um sintoma. A depressão é um sintoma, não é a causa desses suicídios. A causa é outra, a causa é a falência existencial. Note que a maioria desses pastores no mundo inteiro que estão se suicidando, e é crescente e grande o número. Só que no Brasil, semana passada, eu recebi informação de 3 dos que eu recebi informação. Porque tem uma quantidade enorme de famílias que, uma vez que o pastor se suicide, eles fazem o possível para que aquilo não seja tratado como suicídio, nem divulgado como suicídio, porque eles temem pelo juízo que se fará acerca do pastor. Que os crentes digam que porque ele se suicidou, ele foi para o inferno. E toda essa besteirada inventada na idade das trevas, no período mais negro da percepção humana, e não tem nada a ver com o Evangelho. Escondem. Os filhos escondem porque têm vergonha. Algumas igrejas inventam uma outra história porque também têm vergonha. De modo que o que se está vendo de suicídio pastoral é só aquilo que vem à tona porque os familiares não tiveram desejo de encobrir, tratar um assunto com clareza. Mas é imensamente forte, significativo e crescente e sintomático o que está acontecendo, e a depressão não é a causa do suicídio. É o sintoma, amigos, que estão escrevendo artigos, livros. Vocês não chegaram lá ainda. É a morte do cristianismo. Eles eram pessoas do cristianismo. Por isso vocês vejam que os que mais se suicidam disparados são os das igrejas históricas. São presbiterianos, batistas, luteranos, episcopais. São os que mais estão se suicidando, são os que mais pensam, estudaram, leram história da igreja, frequentaram congressos de esperança evangelizadora, sonharam na década de 80, na década de 90, creram
que aquele crescimento evangélico iria ser encaminhado numa boa direção. De repente viram aquilo tudo se transformar num caos anticristão, olharam para o planeta e foram vendo a catástrofe. As igrejas, os grupos fechando, as igrejas falindo, os pastores se deprimindo, os congressos acabando, a esperança de evangelização mundial sumindo, as missões de fé desaparecendo, os projetos antes fabulosamente evangelizadores, de cujos encontros e congressos mundiais eu participei de tantos, todos morreram, faliram. As melhores mentes, as melhores almas, os melhores espíritos, os melhores líderes cristãos sumindo, desaparecendo, morrendo sem haver peça de reposição. E aí aquele pastor presbiteriano, ou batista, ou luterano, ou episcopal, ou congregacional, que botou a esperança dele de que o mundo melhoraria, o país melhoraria, a consciência cristã melhoraria, e colocou tudo aquilo que ele chamava de minha perspectiva de vida na igreja. E aí viu a igreja se esfacelar, se tornar um ente asqueroso, mentiroso, que engole seu próprio vômito insaciavelmente, um ente mentiroso, ambicioso, ganancioso, perverso, sem afeto natural, um ente coletivo cada dia mais estranho, mais irreconhecível, mais implacável. E aquele que tinha posto a sua fé no fenômeno igreja e viu as melhores igrejas, as mais bonitas, as mais ilibadas nos Estados Unidos, em todo lugar, falirem. Seus pastores adulteraram, suas mulheres enganaram, seus filhos se decepcionaram. Outros tiveram a surpresa de terem filhos gays com os quais eles não sabiam lidar. Assim como tem filho de pastor que é gay e se suicida, tem pastor que é pai de filho gay, não sabe como se tratar e se suicida. As razões são as mais diversas. Os pastores estão se matando pela sua incapacidade de olhar para o mundo com esperança. Sobretudo é essa angústia existencial latente, essa morte da fé, essa falência da expectativa de ver os céus abertos e o Filho do Homem vindo em grande glória. Ao contrário, a visão celestial morreu, a teologia se nivelou no horizonte imediato, Deus tomou forma na igreja e o reino de Deus passou a significar progresso, crescimento ou prosperidade visível das igrejas. Aí de repente eles veem que só os que roubam, enganam, mentem, oferecem rosa ungida, água fluidificada, campanhas dos milagres e todas as formas de mentira anti-evangelho e anti-Deus são os que crescem. Enquanto eles, tentando fazer o esforço de ensinar o que creem que seja verdadeiro, não vão a lugar nenhum. E vem a família ficando com 50 tons de cinza de angústia. Os filhos sem nenhum interesse. E a vida do indivíduo falida. Foi um engano a existência dele. Ele dedicou todas as esperanças dele ao que não deu certo e não dá certo. Aí ele olha em volta e não vê nenhuma chance de que o mundo mude na direção daquilo que um dia ele tinha sonhado. Aí sim vem a depressão, só depois. Vem a depressão, ela se aprofunda. Cada dia mais ela conta aquela história de que você viveu à toa, a existência não fez sentido, você já está com 50 anos, não dá mais para retornar, perdeu a viagem, nada faz sentido. E a essa altura, muitas dessas pessoas
perderam a fé no amor de Deus, perderam a fé na graça de Jesus. Não porque elas tenham se tornado incrédulas, descrentes ou hostis, só porque elas se tornaram vazias, ocas, desesperançadas, desérticas de qualquer que seja a gota do orvalho da esperança divina dos seus corações. Como Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, seja qual seja a motivação do horizonte desta vida, se for só isso, ninguém suporta. Nós nos tornamos, por sermos cristãos, que perderam a esperança eterna, a glória eterna, a presença eterna, e nos dedicamos só ao que chamamos de cristianismo no horizonte da história. Quando vimos a falência daquilo a que nos dedicamos, muitos entraram numa depressão abismal, não suportaram a agonia e até nem tiveram coragem, muitos deles, de buscar tratamento. E o suicídio é assim, um ardente desejo de morrer, oportunista. Basta encontrar um indivíduo um pouco mais frágil num dado dia, basta 1 minuto, 2, 4, 5 de uma angústia indizível, que muitos entram naquele molde autômato de serem guiados pela angústia até a morte. Eu não estou preocupado com a alma dessas pessoas, eu creio no amor de Jesus, eu creio que todas elas estão sendo recolhidas no amor do Pai, eles estão se matando por frustração, porque sonharam que a vida podia ser melhor, um mundo melhor, com a igreja que eles criam que era a igreja de Deus, com um papel mais digno, e de repente viram tudo isso passar porque já é passado. O cristianismo só não é passado para a grande população ignorante da América Latina, da África e alguns muito ignorantes, fanáticos de costumes nos Estados Unidos. No resto do planeta, o cristianismo é uma memória que ainda tem símbolos presentes, mas já não tem relevância quanto a mudar o mundo. Quem tem essa percepção e tem como percepção só isto, vai entrando em estado de profunda agonia, que pode ser o trigger, o gatilho de um ímpeto suicida. Se você quer conversar comigo a esse respeito, você que está sofrendo isso, pastor, padre ou qualquer outro ser humano, especialmente aqueles que se apresentam como solucionadores da vida e descobrem que suas próprias existências perderam significado, isso é muito pior. Se quiser conversar comigo anonimamente, me escreva no portal caifab.net. Ou então você que é esposa. Também tem muita esposa de pastor se matando, elas só não são muito noticiadas. Mas de vez em quando eu ouço a notícia, assim, a boca pequena, a mulher do fulano se suicidou. Num certo sentido, talvez seja até mais, sejam em número maior as mulheres de pastor que se suicidam, de dessignificado e de vazio. E também uma outra população de risco são os filhos. Por um monte de razões, de impedimento de confissão, até da dor que sentem, da angústia que sentem, da vontade suicida que sentem e em casa não podem reportar. Às vezes o report já vem com o corpo morto. Vocês me entenderam? E se você achar que o que eu disse aqui mais uma vez, porque se você escrever suicídio aí no meu portal, você vai achar em grande quantidade. Se você achar que o que eu disse hoje
pode ser útil para uma quantidade grande de amigos, pastores, padres, ou líderes religiosos em angústia, em desesperança, em depressão. Está lotado. Lotado. Quando eu vou ao Rio, a São Paulo, meu Deus, eu ouço tanto pastor com angústia de morte que vocês não podem nem imaginar. Assim, no presencial. Me escrever, me mandar o WhatsApp toda hora. E eu sei que os que estão tentando ajudar ainda estão tratando leucemia com esparadrapo. O buraco é mais embaixo, a angústia é mais profunda e as causas são essas que foram enumeradas e são poderosas. São pessoas que serviram a religião da ressurreição e da esperança, que perderam a esperança da própria ressurreição. Não suportaram a profecia de miséria do mundo e na sua ardente angústia de morrer, alguns deles sucumbiram. Senhor Jesus, é que essa palavra chegue a quem precisa ouvir. Chegue a quem precisa ser curado dessa agonia. Chegue nas casas, nas famílias angustiadas, desesperadas de tanta gente. Gente que prega para o povo e vive com vontade de se matar. Por favor, derrama o teu espírito com amplitude e atrai, chama para cá os que estejam precisando. É o que eu te imploro em nome de Jesus.